Nessa videoaula daremos início ao estudo da análise combinatória e aqui nós começamos falando um pouco sobre o princípio fundamental da contagem. A análise combinatória é a parte da matemática que ela vai quantificar de quantos modos uma determinada situação pode acontecer. Então a gente vai ver algumas estratégias para a gente poder estar calculando a quantidade de maneiras que uma determinada situação ocorre. E para a gente começar a falar sobre essa quantificação, eu começo então falando sobre o princípio fundamental da contagem. Vou começar então aqui pela definição, Para isso a gente vai fazer o seguinte. Vamos considerar alguns eventos. Quando eu falar eventos, eu estou falando acontecimentos matemáticos. Então vamos considerar alguns acontecimentos matemáticos, A, B, C, D e assim por diante. E vamos dizer que esses eventos matemáticos, eles podem ocorrer de M, N, P e Q modos e assim por diante também, respectivamente. Agora vamos perceber de quantos modos esses eventos A, B, C e D podem ocorrer simultaneamente. Para a gente chegar a essa quantidade, a gente vai ter o total de maneiras, o total de modo de ocorrência de todos esses eventos. E para a gente chegar nesse total de modos, basta que a gente pegue M vezes N vezes P vezes Q. Então o que a gente deve perceber aqui inicialmente? É uma estratégia bem básica. Sempre que eu quiser saber a quantidade de maneira que determinados eventos ocorrem, basta que a gente pegue a quantidade de modos que cada um deles ocorre e multiplique. Por isso que o princípio fundamental da contagem, a gente vai falar logo aqui em seguida, ele é chamado de princípio multiplicativo. Por quê? Porque para a gente poder calcular a quantidade de maneiras, é só você pegar cada quantidade de cada evento em separado e multiplicar. Vamos dar continuidade então aqui, Esse princípio fundamental da contagem, que também é conhecido como PFC, ele vai ser útil para a gente calcular situações, onde eu tenho a ocorrência de um e de outro evento, certo? Então é interessante vocês prestarem atenção que inclusive até destaquei o I em vermelho. A gente vai utilizar o princípio fundamental da contagem, ou seja, a gente vai multiplicar as ocorrências de cada evento quando eu tiver um evento e outro, ou seja, quando eu quiser a ocorrência simultânea de mais de um evento. A gente vai ver mais sobre isso logo em seguida, Bem, definir então o princípio fundamental da contagem, ele é bem básico, como a gente viu, é só pegar as quantidades de maneiras e multiplicar. Então agora a gente vai para a parte mais importante da análise combinatória, que é a parte da resolução de exemplos, resolução de situações problema. O primeiro exemplo que eu trago, bem simples, para que a gente possa entender, diz que um teatro ele tem 5 portas. Aí eu pergunto de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode entrar e sair desse teatro. Bem, uma coisa que eu devo lembrar inicialmente é que para a pessoa entrar e sair desse teatro, a pessoa vai ter que escolher uma porta para entrar e uma porta para sair. Dentre as 5 portas disponíveis, ele vai ter que escolher uma. Então, o que vocês podem observar? A pessoa ela pode entrar por qualquer uma das 5 portas e também pode sair por qualquer uma dessas 5 portas. Isso quer dizer que ela tem 5 opções para entrar no teatro e 5 opções para sair desse teatro. Desse modo, o total de modos, o total de maneiras de entrar e sair desse teatro, é só você pegar 5 vezes 5, ou seja, 25 maneiras. Lembrando, 5 modos para entrar, 5 modos para sair. Por isso, então, pelo princípio multiplicativo, 5 vezes 5, 25 maneiras. Um outro exemplo, para a gente já ir um pouco melhorando a nossa percepção, ele vai dizer que o Nelson tem 3 camisas, 5 calças, 2 gravatas, 4 pares de sapatos e um paletó. Aí eu quero saber de quantas maneiras diferentes esse Nelson vai poder se vestir usando uma peça de cada conjunto. Ou seja, usando uma camisa, uma calça, uma gravata, um par de sapato e um paletó. O que nós podemos observar a partir disso? Na hora que o Nelson for escolher as roupas, escolher aí as suas vestimentas, ele vai perceber que ele tem 3 opções de camisa. Dessas 3 opções, obviamente, ele só escolhe uma, mas ele tem 3 opções de camisa ao seu dispor. Ele tem 5 opções de calça, 2 opções de gravata, ele tem também 4 opções de sapatos e ele só tem uma opção de paletó, porque ele só tem um paletó. O que eu faço então agora aqui?
Observando as opções que ele tem de cada uma dessas vestimentas, né, de cada uma dessas opções, a gente vai pegar então pelo princípio multiplicativo e, obviamente, multiplicar. Então você vai pegar aí 3 vezes 5, vezes 2, vezes 4, vezes 1, que vai me dar como resultado 120. Ou seja, o Nelson ele tem 120 opções de se vestir de maneira diferente, né, utilizando uma peça de cada um desses conjuntos que nós falamos aí. Um terceiro exemplo, e aí eu já vou aumentando um pouquinho aqui a altura do sarrafo, né? Eu já vou aumentando aqui um pouco o nível de complexidade. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8? E aí nós vamos ter aqui algumas opções, né? No item A, eu quero saber de quantos modos, né, eu posso formar esses números repetindo algarismo. Bem, o que eu tenho que chamar a atenção de vocês nesse momento? Vamos lembrar que números de 3 algarismos são números que possuem centena, dezena e unidade. Então, na hora que a gente vai montar esses números, nós vamos ter que escolher qual algarismo colocar nas centenas, qual algarismo colocar nas dezenas e qual algarismo colocar nas unidades. Outra coisa que eu tenho que observar nesse item A é que pode repetir algarismo. Isso é muito importante aqui para o nosso cálculo, né? Se não pudesse repetir algarismo, a gente vai ver que é um pouco diferente. Então, o que acontece? Na hora que eu for escrever o algarismo das centenas, eu tenho 9 opções. Por que 9 opções? Porque eu posso colocar qualquer algarismo de 1 até 9. E é interessante a gente também se ligar nesse detalhe. Eu não estou dizendo que eu vou colocar o algarismo 9 nas centenas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que na hora que eu for escolher o algarismo que eu vou colocar nas centenas, eu tenho 9 opções. Apenas isso. Como pode repetir algarismo, então nós vamos ter também 9 opções para o algarismo das dezenas, porque eu posso colocar qualquer um desses 9 algarismos de 1 até 9. E por fim, 9 opções para as unidades. Também pelo que eu falei anteriormente, né? Eu posso colocar qualquer algarismo, de 1 até 9, já que pode repetir. A questão fala isso no item A. Bem, agora é só pegar pelo princípio multiplicativo e multiplicar essas quantidades, né? Então vai ficar 9 vezes 9 vezes 9. Isso vai me dar, então, 729 números de 3 algarismos, formado com os algarismos de 1 até 9, podendo repetir algarismo. Ainda nesse exemplo, né, o item B ele é um pouco diferente. No item B não pode repetir algarismo. Ou seja, nesse item B eu não posso, por exemplo, formar o número 771. Porque 771 repete algarismo, repete aí no caso o 7, né? No item A eu poderia formar o 771. No item B eu não posso, porque não pode repetir algarismo. Então, por exemplo, aí no item B está o 123, por exemplo, está o 258 e assim por diante. Ou seja, aí no item B estão apenas os números de 3 algarismos que não repetem algarismo. Aqui a análise é um pouco diferente. No começo é igual, mas vai mudar um pouco aí no decorrer da nossa análise. Porque o que eu tenho que perceber? Quando eu for escrever o algarismo das centenas, eu continuo tendo as 9 opções para esse algarismo. Já quando eu vou escolher o algarismo das dezenas, a situação muda um pouco. Por que a situação muda um pouco? Porque na hora que eu for escolher o algarismo das dezenas, eu não posso repetir aquele algarismo que eu já coloquei nas centenas. Lembrando que o item B não pode repetir algarismo. Se eu não posso repetir o algarismo que eu já usei nas centenas, vão restar apenas 8 opções para as dezenas. Chamo sempre a atenção, né? Eu não estou dizendo que eu vou colocar o algarismo 8 nas dezenas. Eu estou dizendo que eu tenho 8 opções para as dezenas. Seguindo o mesmo roteiro, quando eu chegar nas unidades, eu só vou ter 7 opções. Por que eu só vou ter 7 opções nas unidades? Porque eu já utilizei 2 algarismos, que foi um nas centenas e um nas dezenas. 9 algarismos, de 1 até 9, né? Tira 2, fica então só 7. Então são apenas 7 opções para o algarismo das unidades. O que eu faço então agora? Aplico o princípio multiplicativo. Basta multiplicar as opções. Então você pega 9
vezes 8 vezes 7. Ou seja, isso me dá 504 números de 3 algarismos, né? Que a gente pode formar 3 algarismos distintos. É importante a gente falar isso, né? Quando eu falo algarismos distintos, eu estou dizendo algarismos que não se repetem. Então, 504 números de 3 algarismos distintos, formado com os algarismos de 1 até 9. O quarto exemplo. Quantas placas de veículos podem ser criadas se forem usadas 2 letras de um alfabeto de 26 letras, seguidas por 4 algarismos? Na verdade, pessoal, esse é o estilo de placas um pouco mais antigo. As placas de veículos mais antigos, elas continham 2 letras e 4 algarismos. Então, o que nós vamos fazer? A pergunta aqui é quantas placas eram possível, né, ser feita nesse sistema. Vamos pensar da seguinte maneira. Numa placa, nós sabemos que pode repetir letra e pode repetir algarismo. Quem nunca viu uma placa repetindo letra ou algarismo, ou até os dois, né? Então, em placas, não há necessidade nem que a questão fale. Da nossa experiência cotidiana, nós sabemos que numa placa pode repetir letra e pode repetir algarismo. Então, o que acontece? Quando a gente vai montar as letras da placa, para cada letra nós temos 26 opções. Então, a gente vai ter 26 opções para a primeira letra da placa e 26 opções para a segunda letra. Quando eu vou colocar os algarismos, para cada algarismo eu tenho 10 opções. Lembrando aí que são 4 algarismos. Então, eu vou ter 10 opções para o primeiro algarismo, 10 para o segundo, 10 para o terceiro e 10 para o quarto algarismo. Afinal, nós sabemos também, né, que em placa eu posso utilizar qualquer algarismo de 0 até 9. Beleza, o que eu faço então aqui? Eu vou aplicar o princípio multiplicativo. Então, pelo princípio multiplicativo, vai ficar 26 vezes 26, que são aí as opções das 2 letras, né? Isso multiplicado por 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Já que são 10 opções para cada um dos algarismos. Quando a gente fizer todo esse produto, eu vou obter 6.760.000. O que isso quer dizer então? Isso quer dizer que nesse sistema antigo, né, de placas, era possível a gente fazer 6.760.000 placas distintas uma da outra. O quinto exemplo. Quantos são os prognósticos possíveis em uma aposta de loteria esportiva, com 13 jogos? Quantos são os prognósticos? Na verdade, eu quero saber quantos são os resultados possíveis, né? Quantas são as apostas possíveis que eu posso fazer numa loteria esportiva? E aí é importante que eu explique um pouco para vocês de como que era a loteria esportiva. A loteria esportiva, ela tinha 13 jogos, como a questão fala, né? E em cada um desses jogos, você ia dizer se o time que estava jogando em casa, se ele ia ganhar, perder ou empatar, certo? Era isso que você ia fazer na loteria, era assim que você ia apostar. Então vamos imaginar assim um jogo, sei lá, Bahia contra Corinthians, por exemplo. Bahia contra Corinthians, você sabe que é o jogo na casa do Bahia. Então o Bahia seria o mandante de campo. Você ia dizer se o Bahia ia ganhar, perder ou empatar esse jogo. O que eu quero que vocês percebam? Vocês precisam perceber que em cada jogo, o apostador ele deve dizer 3 resultados diferentes. Ele tem 3 opções de resultados diferentes. Quer dizer, vitória, empate ou derrota para o time que joga em casa. Beleza. Se em cada jogo esse apostador vai ter 3 opções de resultado, vamos lembrar que são 13 jogos. A loteria esportiva, a questão fala, ela era composta de 13 jogos. Então você vai pegar, pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e assim por diante, 13 vezes. Por que são 13 vezes? Porque são 13 jogos. Nós sabemos que 3 multiplicado por ele mesmo 13 vezes, né, vai dar então uma potência, que é a potência 3 elevado a 13. Desse modo, o total de prognósticos possíveis, o total de apostas distintas possíveis na loteria esportiva, na verdade era 3 elevado a 13 apostas. É importante ressaltar nesse momento que essa potência 3 elevado a 13 vai dar um número muito grande. Como vai dar um número muito grande, não é interessante a gente escrever esse número aqui.
Então você vai deixar esse resultado na forma de potência como você está observando nessa questão. O sexto exemplo. Em uma urna há 5 bolas de cores diferentes. Vamos lá, imagine uma urna, imagine uma caixinha. Dentro dessa caixinha, 5 bolas, todas elas de cores diferentes. De quantas maneiras podemos retirar 3 bolas dessa urna, óbvio, né? Uma de cada vez, sem recolocá-las. Ou seja, você vai lá, mete a mão na caixa uma vez, tira uma bola. Mete a mão na caixa a segunda vez, tira outra bola. Por fim, mete a mão na caixa a terceira vez, tira outra bola. Aí eu quero perguntar, de quantas maneiras diferentes eu posso retirar essas 3 bolas? E é um detalhe importante, né? Na verdade, 2 detalhes importantes. O primeiro, você vai tirar uma bola de cada vez. Tirar uma bola de cada vez é diferente de tirar as 3 juntas. Então, você vai tirar uma por uma. Outro detalhe importante que eu tenho que chamar a atenção de vocês é que eu não vou colocar essas bolas de volta na urna. A questão fala, sem recolocá-las na urna. Ou seja, sem reposição. Se eu não estou repondo a bola na urna, também vai fazer a diferença aqui para a nossa análise. O que nós vamos fazer então, né? Por isso que aqui é a análise combinatória. Eu tenho que avaliar, eu tenho que analisar o que eu vou fazer. Vou retirar a primeira bola. Quando eu vou retirar a primeira bola, ela pode ser qualquer uma das 5 que estão na urna. Então, observem que eu tenho 5 opções para retirar a primeira bola. Quando eu vou retirar a segunda bola, olha o detalhe importante. Não tem mais 5 bolas na urna, porque eu já tirei uma e não tem reposição. Só temos, então, 4 bolas na urna. Então, nós só vamos ter, nessa segunda tentativa, 4 opções de bola para retirar. Quando eu chegar na terceira retirada, a gente só vai ter 3 bolas na urna. Então, a gente só vai ter 3 opções. Vamos relembrar aqui, Por que nós só vamos ter 3 bolas na urna? Porque eram 5 e eu já tinha tirado 2. Então, só restaram 3. Então, vamos lá, repetindo. 5 opções na primeira retirada, 4 opções na segunda retirada e 3 opções na terceira retirada. O que eu vou fazer então aqui? Eu vou aplicar o princípio multiplicativo. Eu vou multiplicar. Então você pega 5 vezes 4 vezes 3. Isso vai me dar então 60 modos. O que isso quer dizer? Nós temos 60 maneiras distintas de retirar 3 bolas dessa urna que tem 5 bolas de cores diferentes contida nela. Sétimo exemplo. Vamos agora para outra envolvendo algarismo. Com os algarismos de 1 até 9, quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar? Galera, essa questão é um pouco mais difícil, um pouco mais diferente. Observem que nós temos algumas dificuldades aí. A primeira dificuldade é os números têm que ser par. A segunda dificuldade é os números têm que ter 3 algarismos distintos. O que quer dizer 3 algarismos distintos? Quer dizer 3 algarismos diferentes. Essa palavra distintos quer dizer diferentes. Bem, há uma dica, que é muito fácil de falar, mas muitas vezes é difícil de aplicar. E essa dica ela é muito útil quando eu falo de análise combinatória. A dica é a seguinte: quando você for fazer uma questão de análise combinatória, não adie as dificuldades. Resolva logo as dificuldades. Muitas vezes a gente fica se perguntando, por onde é que eu começo nessa questão? Você vai começar pelas maiores dificuldades. A maior dificuldade aqui é garantir que os números sejam pares. Então o que você vai pensar? Imagine aí com você. O que é necessário para que um número seja par? Nós sabemos que para que um número seja par, ele tem que terminar em 2, 4, 6 ou 8. Aí você diz, tem que terminar em 0 também. Pois é, mas o 0 não tem nas minhas opções. Eu só vou utilizar algarismos de 1 até 9. Não conta com o 0 nesse exemplo. Por isso, para esse exemplo, eu só tenho como opções o 2, o 4, o 6 e o 8. Então percebam, para que o número seja par, o algarismo das unidades, o último algarismo, nós só temos 4 opções para ele, que é ser 2, 4, 6 ou 8. Então começamos aí com 4 opções para o algarismo das unidades. E agora eu vou para onde? Agora você vai para onde você quiser. Eu fui para o algarismo das centenas. Vamos lembrar que esse número
tem que ter algarismos distintos. O que acontece? Nós tínhamos 9 opções, os algarismos de 1 até 9. Dessas 9 opções, uma delas eu já utilizei nas unidades, para garantir que o número fosse par. Se de 9 opções eu já utilizei uma, então agora restam quantas? Obviamente, 8, né? Então nós temos 8 algarismos, ou, na verdade 8 opções para o algarismo das centenas, porque esse algarismo das centenas tem que ser diferente do algarismo das unidades. Por fim, eu tenho que avaliar qual algarismo, né, quais opções eu tenho para o algarismo das dezenas. Percebam, esse algarismo das dezenas tem que ser diferente do das centenas, tem que ser diferente do das unidades. Ou seja, das 9 opções, de 1 até 9, 2 eu não posso mais usar, que é a opção das centenas e a opção das unidades. De 9 opções, tiram 2, ficam o quê? 7. Então são 7 maneiras, 7 modos que eu tenho para escolher o algarismo das dezenas. Feito isso, que é a parte mais difícil, né, digamos assim, então agora basta que a gente aplique o princípio multiplicativo. 4 opções para as unidades, vezes 8 opções para as centenas, vezes 7 opções para as dezenas. 4 vezes 8 vezes 7 dá 224. Então nós temos 224 números pares de 3 algarismos distintos, né? Formado então com esses algarismos dados, que foram os algarismos de 1 até 9. O próximo exemplo é o mais, digamos assim, difícil de todos, né? Eu coloquei os exemplos com um nível de complexidade crescente. Vamos lá. Com os algarismos de 1 até 9, quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar? Aí você olha e diz, é um exemplo muito parecido com o anterior. Mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, gente. O anterior, eu usava os algarismos de 1 até 9. Esse aqui, eu vou usar os algarismos de 0 até 9. Aí você, mas só aumentou o 0, né? Sim, mas o aumentar o 0 faz diferença para a gente. Por quê? Deixa eu só mostrar para vocês. Quando um número começa com 0, ele vai ter 3 algarismos? Por exemplo, o número 0,99 ou 0,98, como queiram, até melhor que tem algarismos distintos, né? O número 0,98. Será que ele tem 3 algarismos? O número 0,98, na verdade, é 98. É um número de 2 algarismos apenas, porque nós sabemos que 0 à esquerda altera em nada o resultado. Ou seja, como aqui a gente está contando com 0, esse 0 faz uma diferença, porque ele não pode ser colocado à esquerda. Ou seja, ele não pode ser colocado no algarismo das centenas. Aí você diz, e como é que eu resolvo isso? Para você resolver isso, a gente vai ter que fazer essa questão dividindo em 2 casos. Bem, eu vou dividir em 2 casos e aí no final a gente soma os 2 resultados. Se eu divido em 2 casos, cada caso vai ter um resultado e ao final eu somo esses 2 resultados que eu obtive em cada caso, né? Um em cada caso. Qual é o primeiro caso que eu vou considerar? Vamos supor que esse número termina em 0. Aí você diz, boiei geral agora, ó, porque tu falou que não pode começar com 0. Aí agora tu vem com a história de olhar se termina em 0. Gente, o termina em 0 é o seguinte. Como aqui nós queremos números com algarismos distintos, se um número termina em 0, o 0 não será problema para mim no começo. Por que ele não vai ser problema para mim no começo do número? Exatamente porque eu não vou poder repetir algarismo. Então, se o 0 já está no final, eu não preciso me preocupar se eu coloco ele ou não no começo. Por isso, então, que a divisão é dessa forma. Eu vou avaliar o primeiro caso, um número que termina com 0, onde eu não preciso mais me preocupar com ele. E eu vou avaliar depois um segundo caso, um número que não termina em 0. Que o número que não termina em 0, eu vou ter que me preocupar com esse 0 no começo aí do número de 3 algarismos. Vamos lá então, né? Bem, se o número termina em 0, nós temos uma opção para as unidades. A única opção para as unidades é coloca o 0 lá. Só tem essa maneira, só tem esse modo. Beleza. Contada essa opção para as unidades,
nós vamos ter 9 opções para as centenas. Vamos pensar, de 0 até 9 são 10 algarismos. Tira a opção que eu já coloquei, tira o 0, né, que eu já coloquei nas unidades. 10 algarismos, tira um deles, que é o 0, restam 9. Por isso, 9 opções para as centenas. E, obviamente, para as dezenas, 8 opções. Por quê? Das 10 opções, de 0 até 9, eu retiro o 0 que eu já coloquei nas unidades e retiro o que eu já coloquei nas centenas. 10 tira 2 algarismos, restam 8. Aqui agora eu posso aplicar o princípio multiplicativo, né? 1 vezes 9 vezes 8, ou seja, nós temos 72 números de 3 algarismos distintos que terminam em 0. É isso que eu estou dizendo nesse primeiro caso. Vamos então agora para o segundo caso. O segundo caso é o número que não termina em 0. Beleza, galera, se ele não termina em 0, nós temos 4 opções para as unidades. Aí vocês, por que 4 opções? Porque vamos lembrar que eu tinha a condição de serem números pares. Para ele ser número par, se ele não termina em 0, ele só pode terminar em 2, 4, 6 ou 8. Então nós temos 4 opções para as unidades. Beleza. Agora vamos para as centenas. Olha o cuidado que eu devo ter. Nós temos 8 opções para as centenas. Quais são as 8 opções para as centenas? Eu não posso colocar nas centenas o algarismo que eu já coloquei nas unidades e nem posso colocar nas centenas, olha quem? O 0. Não posso começar o número com 0. Então, se tem 2 opções que eu não posso considerar nas centenas, de 10 opções, tira 2, ficam 8 opções. Por fim, vamos então finalizar falando das dezenas, né? Nós temos 8 opções para as dezenas. Por quê? Porque nas dezenas eu não posso utilizar a opção que eu usei na centena, nem posso utilizar a opção já utilizada, né, nas unidades. De 10 opções, tiram 2, restam 8. Então, 8 opções para as dezenas. E aí, nesse momento, você boia, né? Porque eu disse que tem que ser algarismos distintos. Aí você olha e diz 8 nas centenas, 8 nas dezenas. Está repetindo. Tá não, gente. Esse 8 nas centenas e nas dezenas não é o algarismo 8. São 8 opções. Eu não estou dizendo que é o algarismo 8 aí. Então não está repetindo algarismo. As opções são iguais. A quantidade de opções é igual. Mas o algarismo, obviamente, é diferente porque eu tomei o cuidado. Então vamos lá. Aplicando o princípio multiplicativo, você vai pegar e multiplicar 4 vezes 8 vezes 8, ou seja, 256 números pares de 3 algarismos distintos não terminados em 0. Galera, o que eu faço agora? Você vai pegar a quantidade desses dois casos e somar. Por quê? Porque um número ou ele termina em 0 ou ele não termina em 0. E aí eu dou uma segunda dica para vocês. Sempre que a gente utilizar numa situação essa partícula ou, você vai somar. Então só recapitulem aí. O i multiplica, eu falei isso lá no começo da aula de hoje, no começo da explicação, e o ou soma. Então agora você pega então aí as 72 possibilidades do número que termina em 0 e soma com as 256 possibilidades do número que não termina em 0. Somando 72 com 256, nós temos 328 números aí pares, né, de 3 algarismos distintos, formado com os algarismos de 0 até 9. Bem, com isso a gente finaliza essa nossa videoaula, onde nós começamos o nosso estudo da análise combinatória e nesse momento a gente falou sobre o princípio fundamental da contagem.